sou Amanda Soares, sou analista de projetos e conteúdo do Canal Brasil, que é a equipe responsável por coprodução de longas-metragens e desenvolvimento de séries originais e programas de entrevista. O Canal Brasil é um canal que é uma joint venture entre a GCB e o Grupo Globo, que surge há um pouquinho mais de 2 décadas, com o propósito de ser uma janela de exibição para o cinema brasileiro, né? Então, é um canal que tem no seu DNA esse compromisso com o cinema brasileiro. Hoje, o Canal Brasil ele é responsável por uma das maiores parcerias entre televisão e cinema no Brasil. O canal já coproduziu mais de 330 longas-metragens só nos últimos 10 anos. Então, além de ser uma janela de exibição para o cinema, o canal também age como um agente no mercado audiovisual brasileiro, né? Um agente coprodutor, enfim. Além de longas-metragens, a gente exibe também curtas-metragens, né? A gente sabe que a janela de exibição dos curtas, para além dos festivais de cinema, ela é muito difícil, né? Não tem muito espaço. Então, o canal exibe curtas-metragens, tem essa preocupação também. E, além dos longas e dos curtas, a gente exibe também programas de entrevista, que são produções próprias, né, terceirizadas, e séries de ficção e documentários. E aí, para todo o conteúdo, né, o canal ele sempre tenta ter um olhar que a gente fala que é um olhar muito específico do canal, né, que é um olhar muito diferente, muito autêntico, que é sempre olhando para a liberdade, para a diversidade, e que essa identidade do canal, que a gente considera que é uma identidade muito própria, esteja presente em todo o nosso conteúdo, né? Então, esse olhar para o cinema e esse conteúdo junto que constroem o que é o Canal Brasil hoje, né? No Canal Brasil, a gente tem 2 áreas dedicadas a conteúdo. A área de aquisições e a área de projetos, que é a área que eu trabalho. A área de aquisições ela é responsável pelo licenciamento de longas e de curtas-metragens finalizados, né? Então, a avaliação, né, a seleção desse conteúdo ela é feita quando os filmes já estão prontos, né? Já circularam em festivais de cinema, já foram lançados comercialmente, se forem lançados, e já tem o CPB emitido, enfim, já estão prontos ali, finalizados, e a avaliação é feita nesse estágio para um licenciamento. No caso da área de projetos, que é a área responsável pelas coproduções de longas-metragens, séries originais, que aí o modelo de negócio costuma ser licenciamento via fundo setorial e, em alguns casos, coprodução também, e programas de entrevista, que aí são produções próprias, como eu já mencionei anteriormente, terceirizadas pelo canal. Então, a área de projetos, a gente precisa receber o projeto mais num estágio mais anterior, né? Às vezes em desenvolvimento, outras vezes já em produção, mas precisa ser numa etapa mais anterior para que o canal possa acompanhar o desenvolvimento desse projeto e, enfim, possa fazer esse acompanhamento junto aos produtores. A gente recebe projetos o ano todo, né? Muitas vezes as pessoas ficam perguntando se tem uma época específica que seja melhor para receber. Enfim, não, a gente não tem. A gente recebe o ano todo, por e-mail. Sempre a gente costuma receber por e-mail. Claro que a gente também encontra muitos projetos em eventos de mercado, enfim, rodadas de negócio, pitchings, mas a gente recebe a maior parte por e-mail. A gente sempre pede, no caso dos projetos, uma apresentação, né, com as informações básicas, né, sinopse, orçamento, equipe, cronograma de realização previsto, um elenco sugerido, e no caso das séries, a gente pede, além disso também, arco da temporada, roteiro do episódio piloto e sinopse dos demais episódios, né? A gente precisa, para poder avaliar o projeto, ter essas informações mais consolidadas para a gente poder conseguir ter uma posição, né? Muitas vezes a gente recebe e-mail de produtores com um projeto ainda que é muito uma ideia, né? Está muito ali embrionário. E aí, acaba que para a gente é muito difícil de apostar nesse momento, né? Porque não fica muito claro o que o projeto vai ser. Então, é ideal que o projeto esteja mais consolidado.
E no caso dos licenciamentos, geralmente não, o que a gente pede é a outra equipe, né? Não é a equipe que eu trabalho, é a equipe de aquisições, é o link do filme, né? Do filme do longo do curta-metragem, para que eles possam assistir e avaliar. Eu posso deixar aqui o e-mail da minha equipe, enfim, é projetos@canalbrasil.com.br. A gente recebe conteúdo muito variado mesmo, ficção, documentário. É claro que a gente recebe menos conteúdo de gênero, né? Mas acho que isso é da produção mesmo. A gente recebe menos terror, por exemplo, mas eu acho que é uma questão da produção, não acredito que seja nada específico. Mas é claro que eu entendo que a produção, né, os projetos, eles refletem o que a gente vive, né, refletem a nossa sociedade e as questões da nossa realidade, né. Eu acredito que já estão surgindo muitos projetos, quer dizer, a gente ainda não recebeu, mas devem surgir projetos que representem, por exemplo, a situação que a gente está vivendo agora, da pandemia, enfim, que tragam essas questões. Eu acho que o audiovisual, ele sempre reflete, a produção audiovisual de uma sociedade sempre reflete o que aquela sociedade está vivendo, né? Então, a gente vê isso nos conteúdos, né, em produções mais regionais, em modos de fazer diferente, que tem uma identidade muito específica, mas a gente recebe conteúdo muito diverso, né? O mercado audiovisual no Brasil, ele é um mercado ainda em formação, né? A gente pode dizer que é um mercado que ainda está se formando, mas que a gente vê que tem um grande potencial de crescimento, né? A gente viu nos últimos anos uma maior descentralização da produção, né, do eixo Rio, São Paulo, Sudeste, muito em função, né, a partir dos anos 2000, do processo de globalização, da criação de cursos de cinema em diversas regiões, né, do país, do desenvolvimento tecnológico e barateamento de custos, né, de produção, né, com o advento do digital, por exemplo. Então, a gente vê que também a criação da Ancine, a regulamentação do Fundo Setorial do Audiovisual, né, que traz mais investimentos públicos, mais recursos públicos para a produção cinematográfica brasileira, né. Então, a gente vê que começa a ter mais produção, uma produção mais descentralizada, né, em diversas regiões. E aí a gente vê com essa produção novas formas de se fazer cinema que a gente não esperava, né, que a gente não estava acostumado. Né? A gente vê a riqueza da produção em outras regiões, né, por outras vivências. E aí a gente vê com esse processo de desenvolvimento, de crescimento, né, no audiovisual brasileiro, dos anos 2000 para cá, um crescimento da presença do cinema brasileiro internacionalmente. Né? A gente observa a presença muito forte do cinema brasileiro em festivais de cinema internacionais e em mercados audiovisuais internacionais também, né? Acho que como resultado dessa produção que vem crescendo muito. Já na televisão, com a lei da TV paga, né? Que tornou obrigatória uma quantidade mínima de horas de exibição de conteúdo nacional no horário nobre na televisão, a gente viu um aumento assim, muito grande também de produção de conteúdo nacional para a televisão, né? Isso é um fato. Então, o Canal Brasil mesmo, a gente, como canal super brasileiro, né, a gente aumentou muito as nossas coproduções em longas metragens, a gente aumentou nossos investimentos em séries de ficção ou documentais, e a gente vê o resultado disso, né, hoje. Por exemplo, a gente licenciou uma série via Fundo Setorial do Audiovisual, que se chama Os Últimos Dias de Gilda. Foi dirigida pelo Gustavo Pizzi. Essa série foi indicada esse ano para o Festival de Berlim. Então, é um resultado bacana que a gente observa, né? E aí a gente vê que todo esse cenário, né, de crescimento do audiovisual no Brasil, ele começa a atrair players internacionais para o nosso mercado, né? Então, a gente vê hoje a presença de grandes empresas no nosso mercado, que vem trazendo novas formas de investimento e
que geram também uma oxigenação, né, nesse mercado. Porque a gente vê hoje uma competitividade maior, né, uma disputa por conteúdo muito maior para poder atrair o público. Então, com esse cenário, a gente vê que há a necessidade de se produzir um conteúdo cada vez mais consistente e mais atrativo, né, para poder atrair as audiências. Então, a gente tem aí um cenário nos últimos anos que indica, né, um crescimento grande do audiovisual, tanto no cinema quanto na televisão, mas também, por outro lado, a gente vive hoje uma situação muito difícil, né, que é a crise causada pela pandemia do Covid-19, né, e que a gente já é uma realidade que as produções tenham que se adaptar, que os sets de filmagem tenham que ser adaptados para evitar a contaminação, diminuir os riscos, e tem que ter redução de equipe, enfim, diversas questões que precisam ser adaptadas e que com certeza vão impactar financeiramente, né? E diante do nosso mercado, como eu já falei, é um mercado da informação, né, um mercado frágil, acredito que todas essas adaptações devem prejudicar muito, né, enfim. E além disso, a gente tem também aí a redução nos investimentos de recursos públicos, né, no audiovisual, que era fundamental para manter o audiovisual no Brasil, principalmente cinema. Então, a gente tem aí, né, em frente um cenário bem difícil, bem complicado para enfrentar, né. Acho que com certeza todo esse crescimento que a gente tem visto nos últimos 20 anos vai ser impactado, não tem como, o que é uma pena, mas eu acredito que a gente vai conseguir se reinventar e pensar em novas formas de financiamento, de realização, para continuar produzindo, né? Então, acho que o cenário ele não é favorável, mas eu acho que muita gente vai deixar de fazer, o que eu acho muito uma pena, assim, mas eu acho que a gente vai continuar fazendo, sabe? De alguma forma. A gente está no vídeo sob demanda com bastante força, tanto na televisão, né, como nas operadoras de TV, né, na NET, na Claro, nas operadoras, e também a gente está no Globoplay, a gente tem o nosso conteúdo também sob demanda, é um segmento muito importante para a gente. Eu acho que é difícil prever um futuro para as emissoras de televisão, porque elas se relacionam de formas diferentes com regiões distintas e classes sociais, né, grupos sociais diferentes na nossa sociedade, né. Eu acho que a gente precisa primeiro colocar isso em questão. A relação de uma pessoa de classe média da zona sul do Rio de Janeiro com a televisão é completamente diferente de uma pessoa do interior do país, né. Então, eu acho que é difícil a gente prever um futuro quando a gente tem disparidades tão grandes, né, no nosso país. Mas eu acho que um ponto que a gente pode destacar é que já é uma realidade, né, pela forma como as pessoas vivem hoje, uma mudança na forma de consumir conteúdo, né? Então, a gente vê nos últimos anos um crescimento assim gigantesco no interesse de consumo pelo conteúdo sob demanda, né? Então, isso já é uma realidade, né? A vida que as pessoas levam hoje, né, exige cada vez mais que os conteúdos se adaptem às rotinas delas, enfim, à vida delas. Então, isso já é uma realidade. Acho que as emissoras elas tiveram que se adaptar a isso, né? Ou investir em plataformas próprias, ou colocar o conteúdo em outras plataformas de vídeo sob demanda, mas isso é uma realidade já que as emissoras tiveram que investir. E também acho que a gente pode adicionar que hoje em dia o consumo de conteúdo ele também é muito fragmentado, né? Principalmente por conta das redes sociais, que cada vez mais é parte, né, quase que orgânica da nossa vida. As pessoas consomem conteúdo de uma forma muito diferente, né? Então, às vezes, a pessoa não viu o programa na televisão, ela nem viu, mas ela viu tudo no Twitter. E aí ela sabe tudo daquele programa, o que ela viu no Twitter. Citando um exemplo aqui de uma rede social. Então,
o consumo ele não está só na televisão, e ele também não está só nas plataformas de vídeo sob demanda, ele está nas redes sociais, ele está onde o público está. Então, acho que isso indica que é preciso atrair a audiência em diversas frentes, né? E a multiplicidade de formatos parece ser um caminho. Então, é preciso estar onde as pessoas estão, né? Atrair as pessoas em diversas frentes. E aí eu acho que lá no Canal Brasil a gente tem feito isso também, tem investido nisso. A gente tem feito podcasts, lives, a gente tem buscado bastante interatividade nas redes sociais como forma de potencializar o conteúdo que é exibido na TV e nas plataformas sob demanda, né? De vídeo sob demanda. Então, acho que, sintetizando um pouco o que eu falei, acho que o futuro das emissoras é cada vez mais não estar só na televisão, né? Mas estar em todas as plataformas possíveis e onde o público está. Espero que isso ajude as pessoas que têm interesse em enviar projetos, em saber como a gente trabalha, que queiram entrar em contato. Espero que seja esclarecedor de alguma forma. E é isso. Desejo sucesso a todo mundo que quer produzir, quer fazer audiovisual no Brasil, né? Não é uma tarefa fácil. Que a gente continue, né, fazendo e é isso, acho que é isso. Obrigada.